Deixa eu chamar o Silvio Barsetti aqui para o nosso papo com Seleção Brasileira. Aí, grande Barsetti, seja muito bem-vindo mais uma vez. Barsetti, a Croácia tem uma bola aérea forte, né? E o Brasil tem essa ausência do Alexandro, que ao que tudo indica, pela coletiva do Tite hoje, o Alexandro começa fora. É um lado ali onde a Croácia pode levar vantagem, principalmente explorando a bola aérea e com o Kramaric chegando. Você acha que o Brasil pode sofrer a carência na lateral hoje esquerda? É a principal preocupação da seleção? Muito bom dia, Barsetti. Bom dia, legal ver a Aline e a Marília brilhantando o Terrabolistas com o seu aval, não é, Leandro? Você tem que avalizar. Você está avalizando muito bem. É É, isso. Boa. bom dia a todos que acompanham a Bom gente. dia. Pode ser uma preocupação, sim. Até a Coreia não explorou ali, porque também não tinha muitas peças que poderiam fazer uso, né, dessa carência momentânea do Brasil, que é a improvisação na lateral esquerda, né? Essa pode ser uma das estratégias da Croácia, né, de tentar chegar à área do Brasil pelo lado direito, né? Agora certamente o Tite já fez isso contra a Coreia e vai fazer isso também contra a Croácia, vai proteger aquele lado esquerdo ali, entendeu? Deixando ali um volante mais não digo plantado, mas mais atento ali, né, às investidas pelo lado direito do ataque da Croácia. E vejo assim como vocês também, a Aline falou, né, que a Croácia está mais ou menos no mesmo nível de Suíça e Sérvia, na minha opinião. Claro que tem essa pujança toda, né, de imagem por ter sido vice-campeã na Rússia, né? Agora, concordo com o planeta inteiro, o Brasil é favorito, mas tem que traduzir isso lá, né? Não adianta ser só favorito e levar o jogo para prorrogação, né? E ainda mais para os pênaltis, aí a gente não aguenta, né? Vocês estavam Deus falando de me Ah, livre. pelo amor de superstição? Deus, Nossa contra a Senhora. Croácia ainda? Bate na madeira. É, A Croácia jamais perdeu uma prorrogação em Copas, né? Até agora vocês foram estavam falando de quatro. superstição, né, Leandro? Eu também tenho, assim, mais ou menos. Eu assisto os jogos do Brasil sentado no chão com um pote de gelo e refrigerante e um potezinho de castanha de caju, entendeu? Eita, né? Tem coisa melhor? Não tem. Ah, E fico, gostei. não, mas assim, com o laptop na frente, anotando e trabalhando, enfim, tem dado certo, vai ser assim de novo, né? Ah, se é Tem que superstição repetir. ou não, mas eu costumo um pouco de toque isso, né? De também botar as coisas sempre no mesmo lugar ali, entendeu? O copo tem que ficar exatamente no mesmo lugar e É, mas ali ajeitado ali no sofá, enfim. eu quero saber se você mudou de padaria, porque contra a Ah, Coreia do Sul, você falou que tinha uns caras lá com medo que a gente seria eliminado pra Coreia. Falei, vai ser tranquilo, vamos passar o carro. não, Te perguntei até de quanto a gente ganharia. Não, não era o placar, era de quanto. eu falei 3-1, errei por pouco, mas assim, eu não mudei de padaria, mas eu acho que as moscas saíram de lá, De entendeu? padaria é muito bom. Porque eu tive lá hoje na padaria, as pessoas, aqueles pessimistas de plantão não estavam lá, entendeu? Enfim, pelo amor de Deus, né? Dizer que o Brasil ia perder da Coreia, agora também é Aí não fácil dá. falar, né? É. É. Agora, a leitura que eu faço é o seguinte: não sei se vocês concordam. Vexame, o Brasil não passa mais. Vexame seria fazer o que a Alemanha fez, sair na primeira fase, ou o que a Espanha fez, né? Sair nas Marcete, oitavas. mas peraí, e um 7-1 pra Croácia? Não, pelo amor de Não, Deus. olha só, eu tô falando em condições normais, assim. Não, é que ele disse que vexame a gente não passa mais. Não, É. peraí. Fala isso, Marcete, é verdade, porque, né? Saindo sem uma goleada. Sempre dá pra piorar, mas Deixa. não vamos contar com isso. Gente, o raio não cai duas vezes no mesmo É. gramado, se bem que os gramados são diferentes, né? Na mesma camisa. Agora, tudo bem, Aline, assim, eu tô Não, dizendo assim, eu tô te zoando, porque na minha eu tenho uma opinião polêmica. Desculpa, interromper, pra mim, perder pro Chile seria mais vejatório do que o 7-1, tá? Eu acho que se a gente cai pro Chile não, nos pênaltis, é, nas oitavas, pra mim seria pior. não, acho Eu não, tenho essa sete a opinião um. Mas polêmica. enfim, vamos deixar esse 7-1 para lá? É, gente, tá lá em Você perder. Eu não acredito que vá perder para a Croácia, vocês também não acreditam. Né? Tem muito mais time, tem jogadores, né, como a Marília disse, como o Vinícius e o Casemiro que estão jogando fino, o Richarlison também está bem, o Rafinha deu uma melhorada na última partida. São três atacantes que partem para cima, sem falar do Neymar, entendeu? Esses caras da Croácia têm a cintura dura. Agora eu estou dizendo o seguinte,
Perdendo da Croácia jogando bem, nessa eventualidade, pode bater na madeira quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente. Não é um vexame. Estou dizendo jogando bem, porque está perdendo da vice-campeã mundial. Isso que eu quero dizer. Mas vamos lá, vamos avançar. E aí, é aquela coisa, né? Tá todo mundo torcendo para a Holanda vencer a Argentina. A Holanda e Brasil, na Copa do Mundo, o Brasil é freguês da Holanda, tá? São 5 jogos com 3 derrotas do Brasil para a Holanda em Copas do Mundo. Então, se for se basear em retrospecto, então deixa a Argentina, entendeu? Agora, o cenário... Eu entendo que hoje a Argentina joga mais que a Holanda, eu entendo isso. Então, o cenário nosso poderia ser, né, Croácia, como já é, Holanda e Marrocos na final. Eu acho que seria... Nossa, aí tá bonito. Aí tá lindo. Mas é uma superstição que o Barcetti falou aí da Holanda. Eu tenho essa superstição meio louca com números também. Por exemplo, ele falou que são 5 confrontos, 3 vitórias da Holanda. Eu já quero pegar a Holanda, porque eu acredito que a gente vai empatar. Assim também. E Não, quando tá muito positivo, eu falo, pô, é hora de pegar pra quebrar, né? E aí vai ser 3-3. Se fosse ao contrário, eu ia ter medo. Assim já me dá mais confiança. Sim. Aline, são 3... Não, mas não vai dar para empatar ainda não. São 3 vitórias da Holanda, 1 empate e 1 vitória do Brasil. Mas... Vai dar para chegar, dá para encostar. Dá para classificar. Lembrando que um desses jogos, para mim, foi um dos melhores em Copa que eu vi, que foi em 1998, o empate Brasil e Holanda 1-1. Aquilo foi um jogaço de bola. Mas valeu, né? A nossa classificação, então, vitória do Brasil. Sim, o Brasil passou. Exatamente. Mas foi um jogo espetacular. Foi muito bom. A Holanda que tinha... Agora vocês estão falando, Leandro, de seleção, acho que você ia perguntar. Você viu o gato ontem em cima da mesa da entrevista do viram o Denis? gatinho, eu tava tadinho. ouvindo hoje no rádio, eu não cheguei a ver. E o pessoal tava repercutindo, né? Não, gente, mas Na assim, ó... O que você achou disso, Aline? O Catar tem uma média de 2 gatos por habitantes. Eu vi isso. Mas eu fui uma pessoa, assim, durante meus Que é dias... tipo sagrado, né? O gato lá. Mas 17 dias no Catar eu fui ver um gato no último dia que eu tava indo embora. Assim, foi muito engraçado. Eu comentei isso com as pessoas. Recolheram os gatos da rua pro turista não ver. Não, mas aí... Não, Marcete, eu acho que eu fui a privilegiada, assim, digamos assim. Ou a sem noção que não viu. Porque o pessoal falou que tinha... E no treinamento da seleção não é a primeira vez. Tem muito. Eles falaram que sempre tem muito gato lá. E a imprensa apelidou o gato de Hexa. Hexa, eu vi o gatinho bonitinho ali em cima da mesa. E vocês sabem como chama um gato no Catar? Como? Qatari. Horrível, horrorosa, cara. Qatari. Eu ouvi na rádio hoje vindo pra cá. Ai, eu achei muito bom. Se tiver oportunidade, eu vou reproduzir a piada, que Você é não ia perder a péssima. oportunidade, né? E o Barcetti levantou a bola. Qatari. Enfim, gente. Uma coisa que eu queria abordar seleção brasileira sempre foi campeã, não apenas com o protagonista, né? Em 58 era Pelé, mas também tinha Garrincha. Em 62 era Garrincha com o Pelé machucou, mas o Amarildo jogou muito bem. Em 7-0 a música já diz o Esquadrão. Eu não consigo, você tá falando, eu só consigo Né? falar. 58 foi Pelé. Eu comecei na hora também a pensar nisso. Em 7-0 o Esquadrão. Pelé, Rivelino, Jairzinho Furacão, Carlos Alberto. 94 Romário, mas Bebeto jogou muita bola aquela Copa, né? Aqui, O gol do Embala Bebê. E 2002, fenômeno, Sim, mas com maravilhoso. o Rivaldo Rivaldo, talvez sendo o melhor jogador do Brasil. O Ronaldo foi o mais decisivo, mas acho que o Rivaldo foi o melhor jogador, né? Sim. E tinha o Ronaldinho Gaúcho também em grande fase. Essa Copa de 2022, até agora, onde a gente sempre depositava muitas fichas no Neymar, mas com a lesão do Neymar, até agora vem sendo a Copa de Casimiro e Vini Júnior, os dois principais jogadores da seleção. Vamos debater isso aqui na mesa. Eu gostaria de... Eu destaco o Thiago Silva também. Acho que é uma figura importantíssima. Os outros 38 anos, um jogador, sei lá, ele deu passe, né, pro gol, lançamento, ele não foi driblado, não fez falta contra a Coreia. Eu acho que é um elemento importante, assim, na maturidade. Eu acho que o Vinícius Júnior tá, pra mim, uma grande evolução do Vinícius Júnior. Eu acho que ele nunca tinha feito tantas partidas em alto nível quanto isso. Mas eu ainda acho que o Neymar é o nosso diferencial, assim. Eu acho uma grande Copa do Casemiro. Eu acho que é uma grande Copa do conjunto. E aí, o Tite usou essa frase, o Tite é muito professoral, né? Que foi uma vitória do conjunto. Ele usou muito isso depois da classificação. E eu tô com ele. Porque eu ainda acho que os nossos jovens pecam muito por querer decidir sozinho. Eu acho que a gente perdeu para Camarões por causa disso. E foi meio que um consenso entre a conversa da imprensa nos bastidores e na zona mista. É um drible a mais, é um passe a mais, entendeu? Eu acho que
Mas talvez esse jogo em específico era um jogo ainda que isso fica mais exaltado, né? Porque é um jogo dos reservas que querem mostrar Exatamente. espaço. Exato. E eu acho que assim, mesmo. E teve outros momentos, assim, você pode passar a bola mais rápido, mas isso não dá pra gente cortar, porque são moleques, entendeu? Então, se ele deu um drible a mais e agora deu errado, da próxima vez ele pode conseguir, vai ser uma jogada fantástica, assim. Acho que é o futebol. Eu não quero cortar o futebol brasileiro alegre, enfim, acho que isso não. Não tem. Mas eu acho que pra mim é uma Copa do conjunto, assim. Acho que eu destaco o Casemiro, destaco o Thiago Silva, destaco o Vini Júnior, pra mim, o grande nome, assim. E o Richarlison é um grande personagem. A minha maior felicidade da Copa é que as pessoas puderam conhecer o Richarlison. Eu coloquei Ele é isso no meu Twitter. maravilhoso. Nossa, eu sou fã demais dele, dentro e fora de campo. Exato, assim, ele não é o craque. Por exemplo, no segundo jogo ele tentou um passe de calcanhar que eu falei, não vai por aí, que não é a sua. Você Não precisa disso. Só que assim, ele é um ser... Gente, a alegria genuína dele conhecendo o Ronaldo. Chorando, Bom, né? A gente não vê mais isso no futebol, O cara né? chorou. Então, assim, O R9 Que de 2002 e de 2022. Juntos. do Penta e do Hexa Do Penta e junto. do Hexa, exato. Mas assim, eu acho que é o grande trabalho do Tite mesmo, é o que como o Tite gosta, é o conjunto, eu acho que é o que tá se destacando no Brasil. Por aí também, Márcia? Eu acho que é assim, a fase mais ofensiva do Tite, assim, sem dúvida alguma. A gente tem muitas opções de altíssimo nível no ataque, mas se for pra escolher um jogador, eu escolheria o Casimiro. Assim, o poder que ele tem ali de liderança também dentro de campo, eu tenho uns colegas que foram para Turim acompanhar, né, a preparação antes da Copa, e eles falaram assim, como o Casimiro é muito respeitado nos bastidores ali. Ele fala, todo mundo ouve, todo mundo obedece, né, de forma amigável, obviamente. E ele tem, assim, uma coisa de um respeito que ele passa para os jogadores que é muito bacana. Inclusive, eles falaram, nossa, para mim o Casimiro devia ser o capitão de todos os jogos, porque a liderança que ele tem ali, a confiança que ele passa, e ele é o motorzinho do time, né? O que ele joga, assim, o que ele tá jogando nessa Copa é um absurdo. É uma coisa de louco. Ele distribui muito bem as jogadas. Um ponto negativo do Casemiro. Depois da vitória contra Camarões, eu tava na zona mista, eu pedi pra falar com ele. Falei, Casemiro, fala comigo. Ele, não. Falei, Casemiro, fala comigo. Ele falou, vou falar o quê? Não joguei. E aí, isso a gente ficou olhando pra cara do outro. Eu falei, pô, não. Um cara como o Casemiro. Né? Tem um papel de assim, líder. eu acho que ele devia estar puto porque ele perdeu. E tá no direito dele de estar puto. Sim. Claro. A gente tá lá no momento jornalista chato, tendo que perguntar. Eu acho que ele tem super o direito de falar. Eu respeito o fato dele não querer falar. Mas eu achei que ele foi infeliz na declaração que ele deu pra mim. Porque não é porque ele não jogou que ele não vai falar. Então, assim, só perdeu os 11 ou, sei lá, o Tite fez todas as substituições, os 16 que entraram em campo, ele não perdeu? Sim. Entendeu? Não, e com esse papel de liderança de líder, também, isso foi uma coisa que me pegou muito. Mas eu considero como um dia ruim, ruim da pessoa. Como todo mundo tem ali, né? Eu acho que todo mundo tem. Mas eu acho que isso é uma coisa que me pegou, porque eu tenho a mesma opinião que você. É um cara de foco e tal, o líder. Mas eu falei, pô. Então, e também, em vez de levar pro cara, pô, cadê a liderança? Eu pensei, não, cara, acho que ele é tão hoje eu vou relevar. Não, mas acho que é isso mesmo, de pensar, o cara deve estar tão puto que ele perdeu, que ele vai jogar muita bola no ele se cobra muito também, Exato. né? Então tem essa questão também. E eu acho que é por aí, né, Barsetti? Esse ponto de equilíbrio que a seleção atingiu, mesmo sendo uma seleção jovem, é uma seleção que tem hoje uma maturidade. Pelo menos transparece isso dentro de campo, né, Barsetti? Isso é indício de um time pronto para ser campeão. Não só pronto para ser campeão, como um time que se projeta muito bem para 2026, né? Dependendo do que acontecer aí nos próximos dias, a gente já vai sair com uma base para 2026. Eu diria até que, independentemente do que ocorrer nos próximos dias, uma base para 2026 muito boa, né? Principalmente do meio para frente, né? E assim, concordo com o que vocês disseram sobre a Marília, né, enaltecendo o papel do Casemiro. Concordo com a Aline também que ele tinha que se posicionar como líder, mesmo numa derrota em que ele não atuou, ele teria que falar assim, foi um deslize. A gente, né, a gente dá um desconto, né, como a Aline falou, porque de repente todo mundo tem seu dia ruim, né, mas devia se posicionar assim. E cabe a nós também criticar, né, não é só ficar passando pano, né. Então, lógico, que receba bem essa crítica, mas a gente entende que todo mundo tem seu dia ruim, né? E tem feito uma Copa do Mundo extraordinária. Se tivesse, né, aquela votação, quem
em quem você votaria até o momento como o melhor jogador da seleção brasileira? Seria assim, por um centésimo assim, de segundo, ou de uma pontinha de nariz na frente, né, na largada, na chegada, esbarrando na fita, eu diria que é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, um ano atrás, ele teve oportunidade na seleção e não se saiu bem. Ele já estava despontando na Espanha. E aí ficava ainda era reservada alguma dúvida com relação à escalação dele no time titular, até meses atrás, entendeu? Não se sabia. Na verdade, até semanas antes da Copa, até dias antes da Copa, o Vinícius Júnior vai ser titular? Não vai? Vai? Não vai? Era uma discussão. A gente discutiu isso no Terra Bolistas, né? Enfim, ele, em pouco tempo, ele ganhou confiança de todo mundo, da torcida, do técnico, do grupo todo, né? Com o desempenho dele, com a alegria de jogar, né? Tem uma coisa muito bacana no Vinícius, que é a alegria de jogar, né? Que é uma coisa que a gente... que faz parte da raiz do futebol brasileiro, mas que anda meio sumida, né? A verdade é essa. E assim, é como a Marília falou, dá gosto de ver, né? Ele joga sorrindo, ele joga dançando, né? E ele tem uma habilidade fantástica, todo mundo sabe disso, uma técnica extraordinária. E eu estou gostando dessa questão da maturidade dele. Ele é muito novo para estar com esse comportamento que ele está na Copa do Mundo, né? E como eu disse, dias antes da Copa começar, a gente não sabia se o Vinícius Júnior ia ser titular, né? Muito se discutia que tinha que escalar o time com Fred, né? Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison, né? Verdade. Enfim, então eu votaria nele. Tomara que continue nessa pegada, né? E agora é evidente que o Casemiro vai muito bem e é evidente também que o coletivo é muito bom da seleção, né? Se eu fosse dar notas, né, que a gente costuma dar, pelo menos no jornalismo impresso a gente fazia muito isso, né? Notas de 0 a 10 após cada jogo, após cada fase, eu não daria nota inferior a 9 a nenhum dos jogadores da seleção brasileira nos 3 jogos em que atuou como titular, com os titulares, né? Você vê, até no primeiro jogo o Alisson deu ali umas escorregadas na reposição de bola, mas depois o que ele fez contra a Coreia, né, com 3 defesaças, assim, não ia comprometer o resultado final, mas assim, podia dar ali um nervosismo à equipe, né, levando aqueles gols. Ele salvou, né, literalmente salvou 3 gols ali da Coreia, uma atuação espetacular. Thiago Silva muito bem, Marquinhos não no mesmo nível que o Thiago Silva na última partida, mas ele dá um equilíbrio ali, a zaga muito bom. A questão das laterais é um problema, evidente, né? O Éder Militão tem saído bem, mas ele não foi muito exigido na proteção. E tá pendurado, né? E tá pendurado. E o Danilo ali é uma incógnita ainda, né? A Coreia não ofereceu perigo ali. Agora, do meio para frente, eu acho que só tá faltando um pouquinho mais do Lucas Paquetá. Foi legal ele ter feito esse gol contra a Coreia, mas eu acho que tá precisando aparecer mais. Ele é um jogador que ele tem condições de ser mais produtivo para a seleção, embora esteja marcando bem, fechando ali o setor. Mas acho que ele esteja um pouco desconfortável, né, Barsetti, na posição onde ele está. Né? É verdade, entendeu? Isso pode passar. Agora, o que a Aline falou, eu também acho que assim, tem ainda o protagonismo do Neymar, não tanto quanto antes. Não tanto quanto antes, porque você tem aí Vinícius Júnior e Richarlison fazendo uma Copa em alto nível, o Rafinha melhorando, né? Que o Rafinha tem que partir para cima do adversário, como ele fez algumas vezes contra a Coreia. Mas é aquela coisa, né? O Neymar é o camisa 10 há mais de 10 anos, gente. E é um jogador extremamente... A gente está falando do Neymar em campo, tá? É extremamente importante, extremamente técnico, extremamente talentoso. E o Neymar jogando, ele impõe um respeito dobrado ao adversário. A verdade é essa, entendeu? Se você bota a seleção com o Rodrigo, que teve boas atuações, entrou bem, e bota com o Neymar, para o adversário faz uma diferença imensa. Porque quando o adversário vê a escalação do Brasil e tem Neymar, tem um peso diferente de respeito. Com certeza. Não, e a gente tá vendo, na minha opinião, a versão mais madura do Neymar. Eu tava fazendo uma análise das redes sociais do Neymar. Gente, o Neymar não mostrou um bastidor da seleção brasileira. Tá se preservando. Esses dias agora, foi o primeiro que ele postou, acho que um vídeo que ele tava escutando a Anitta, aí postou alguma coisa de jogo, foi agora. Nesses dias que não teve Copa. É um Neymar 100% focado desde que começou. Na polêmica lá do vídeo das carnes, ele não Ele tava, não tava. né? Eu diria a melhor versão do Neymar Ele agora. foi abraçar o Alex Telles. É um papel de líder mesmo. Assim. Essa molecada ama o Neymar. Chegou à seleção com o Neymar. O Barcelona falou, são 10 anos de camisa 10. Então, assim,
O Vinícius Júnior, quem é a referência? É o Neymar. Ele falou isso na coletiva, né? Meu ídolo, então realmente E o ele tá ali Richarlison com falou pro Ronaldo falou também, isso, né? falou do Richarlison Neymar. também. Então, assim, e essa molecada... E ele super admira. Então, assim, muitas vezes a gente chama o Neymar narcisista e tal, mas precisa se dizer, ele se concentrou pra jogar e eu acho que ele focou focado, e realmente, tá assim, focado. essa é a... E talvez seja a última Copa do Neymar. A gente não fala que ele tem 30 anos, né? Mas ele meio que se colocou aí como... Eu acho que se o Brasil ganhar, o Neymar não joga mais pela seleção. Eu acho que pode a gente ser. discutiu isso durante a noite. Eu acho que joga. Eu não acho tem minha Eu dúvida. acho que joga, mas talvez agora ele tá num auge, digamos assim. o que ele Depois quer. já começa, talvez, declinar um pouquinho. E eu acho que ele entendeu qual é o papel dele. Então a gente tá vendo essa Exato. principal versão. E eu acho que a gente não pode deixar de destacar o Tite, né? Você conseguir colocar 26 jogadores em campo. Assim, o sorriso do Everton, que foi o último a entrar. Nossa, foi Isso tão é lindo. atitude de treinador que tem um grupo Não, na mão.